Olá, amigos da Conecta Mais. Estamos novamente aqui com o programa No Tom para levar até você o conhecimento e a cultura e a história que tem esse talento veranense. É um grande prazer que temos aqui em nosso estúdio meu amigo Léo Maziero. Como é que tá, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, você? Prazer imenso estar aqui neste programa, nesta TV, nesse novo projeto de vocês. Estamos aí, né? Muita luta. Sempre luta. Nessa vida musical, correria, chegando de madrugada, saindo de madrugada, mas enfim, é muito bom, é muito gratificante ter este dom, né? Este talento, enfim. É bom ouvir isso, viu, Léo? É bom, eu que venho de uma trajetória bem conturbada, é um prazer ouvir isso de você, um músico completo e um músico... Primeiro a gente falou a palavra exótica, mas com instrumentos totalmente diferenciados do que nós viemos mostrando para você até então. Cara, mais uma vez, é um enorme prazer tê-lo aqui, tá? Em nome da direção da Conecta Mais, te agradeço, tá? Por ter tirado um tempinho para vir apresentar esses instrumentos e contar um pouquinho da história deles. Certo. E mais ainda um pouco da tua história, da tua caminhada, da tua trajetória, as tuas vitórias com artistas renomados. Uma história, uma bagagem vasta por ser um talento tão jovem. Uhum. E vamos contar isso tudo para você nesse programa. Léo, vamos começar pelo começo, né? Desde quando tu tá nessa lida com a música? Certo. O meu irmão, o Johnny Maziero, né? O pessoal já conhece ele também. Johnny Maziero, queremos você aqui. Guitarrista, foi guitarrista aí da banda Avalon. Uma carreira imensa também dele, com vários CDs gravados, dando aula também agora. Lá em 98... abriu um curso gratuito na Orquestra de Sopros de Veranópolis. Daí meu irmão falou, vai lá, se inscreve, vai tocar sax e tal. E eu nem sabia que instrumentos eram esses, que era uma orquestra e tal. E aí eu me inscrevi. Eu estava lembrando hoje que na primeira aula eu até me atrasei, achei que era um horário e era um outro, e acabei nem comparecendo na primeira aula. Então talvez... se acontecer alguma coisa nas músicas é porque eu faltei a primeira aula, mas enfim. Boa desculpa. Era às 13, fui às 4, uma coisa assim. Mas enfim, eu queria tocar saxofone, daí comecei a ver umas gravações, porque na época não tinha YouTube, eu tava muito no começo, assim, não tinha, né, na TV também não aparecia muita coisa. Aí, daí o maestro Bebeto, né, o Gilberto Salvani, que foi o meu professor, ele mostrou uns instrumentos, flauta, sax. E aí naquela época não tinha saxofone disponível para aprender, para tocar, né, porque já estava com outros músicos. E aí eu escolhi flauta porque a orquestra ia comprar 5 flautas Yamaha. Então era, meu Deus, era o evento assim, que ia acontecer. E daí eu escolhi a flauta, que é este instrumento aqui. Flauta transversal. É um instrumento de sopro e faz parte da família das madeiras. Então, em 98 eu comecei a fazer aula teórica para aprender a ler as partituras. Então foi uns 5, 6 meses sem um instrumento. Eu até acho bom porque se tu aprende partitura com o instrumento junto, tem umas vantagens porque a pessoa se incentiva mais porque ela já vai estar tocando, mas assim, são duas dificuldades grandes, né? Aprender a partitura, ler e aprender o instrumento. Então, se tu pega os dois juntos, talvez tu caminhe um pouco mais no começo mais rápido, mas depois tu vai sofrer, porque tu vai ter a dificuldade do instrumento e a dificuldade da leitura da partitura. Então, eu acho interessante a pessoa antes estudar a teoria musical para aprender a ler bem a partitura e depois pegar um instrumento que daí essa dificuldade já passou para tu ter as dificuldades do instrumento. Então acho que isso é... E aí vem toda a parte de colocação, de dedos e tal. De técnica, do sopro. Deixa eu só fazer um parênteses, Léo. Uhum. Isso é de metal, certo? Isso, na verdade essa aqui é de prata. Geralmente é feito de níquel. Prata? As flautas são... é uma liga metálica, né? No caso, são de níquel e tal, as mais distantes. E aí, conforme vai... As marcas também tem isso. Tipo, a marca
Yamaha. Tipo, a versão estudante, ela é de níquel. Aí depois, a outra série, a série intermediária, vai vindo a cabeça da flauta de prata. Aí depois a cabeça, o corpo e o pé de prata. E aí as profissionais vêm toda ela de prata, com as chaves também. Então as marcas também dividem nesse sentido. Certo. Eu quis abordar isso, sim, porque tu falaste aí anteriormente que é do instrumento das madeiras. Das madeiras, porque originalmente, né, lá nas antiguidades, os instrumentos eram de madeira. É para você entender, né, o porquê que eu fiz esse parênteses. Aí tu vai olhar, poxa, mas não tem nada de madeira. Não tem nada aqui. de madeira. Por isso que eu quis fazer esse parênteses para justamente o pessoal de casa que está nos acompanhando poder entender um pouquinho mais. Embora também existam as flautas de madeira produzidas hoje, né? Que aí, dependendo do repertório, um repertório mais música barroca, o pessoal usa flautas de madeira. Que daí tem de timbre diferente, né? De madeira mesmo. E maravilhoso o som também. Não é questão de prata é melhor, enfim. São questões diferentes, né? Mas instrumentos de madeira, do naipe de madeiras, é porque na antiguidade era feito da madeira. De madeira. A flauta é o instrumento mais antigo que se tem notícia, né? Já o saxofone é o instrumento mais moderno, mais novo. Ele não tem mais do que 170 anos. Ele está entre 150 e 200 anos. Eu não tenho na memória agora. Mas é um instrumento mais recente que a gente tem. Por isso que nas orquestras sinfônicas não tem saxofone, eles não usam, porque as orquestras sinfônicas elas têm um modelo mais antigo assim da formação, né? E ela permaneceu com esse tipo de instrumentação. O que não ocorre numa banda sinfônica ou orquestra de sopros, que daí ela inclui os instrumentos de sopro mais modernos, né? Que se originaram mais recentemente. Certo. Então a diferença, talvez eu já vou me antecipar, a diferença de uma orquestra sinfônica e de uma banda sinfônica. A orquestra sinfônica, além de sopros, tem as cordas. É o que denomina a sinfônica, ter cordas, né? Então tem violinos, violoncelos, contrabaixos, violas, que são os protagonistas de uma orquestra sinfônica. Já e aí não tem saxofones, porque é um instrumento muito recente, né? Ele tem 150, 170 anos. Já uma orquestra de sopros ou banda sinfônica, que é a mesma coisa, aí tem os instrumentos de sopro quase todos, assim, completo, e aí já não tem as cordas. Às vezes tem algum reforço de algum contrabaixo acústico, mas, assim, orquestra de sopros não tem cordas, só tem sopros. Mas daí tem todos os naipes. Tem as madeiras, que daí são flautas. Flauta, geralmente, é esse tipo aqui. Tem outros modelos, flauta em sol, que são maiores, flauta baixa, mas geralmente é essa flauta, que a afinação dela em dó é uma flauta soprano. Tem o piccolo, que é uma flauta menor, ela tem esse tamanho aqui, mais ou menos. Faz parte dessa família. Depois temos os oboés, depois tem clarinetes. Esse eu conheço. E aí vai começando a ficar mais exótico o negócio. Tem os fagotes também, tem corno inglês também junto com os oboés. E aí depois vem a família dos metais. Deixa eu te perguntar, falando em flautas. A gente ouve falar muito em flauta doce. Sim. Geralmente o pessoal começa a tocar a flauta doce porque ela é um pouquinho mais fácil de tocar, é um material mais simples da construção e é mais barata. E daí o pessoal começa a tocar a flauta doce. A flauta doce é aquela comunzinha que a gente vê? É aquela comum, exatamente. Aquela que você tem em casa, né? Isso. Quem não teve uma flauta? Todo mundo teve, né? É um instrumento maravilhoso para tocar. Tem até compositores que compõem músicas para flauta doce. Então tá aí, ó. Nesse primeiro bloco você já pôde saber um pouquinho da diferença entre as orquestras. O Léo nos falou um pouco sobre os instrumentos variados que ele tem aqui e da existência, da sequência deles. Enfim, temos muita coisa para contar. Muita coisa mesmo. Fica um pouquinho aí com o som do Léo Maziero, tá? E fica ligadinho, não sai daí, porque tem muita coisa boa pela frente. O segundo bloco vem daqui a pouquinho. Até lá.
Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Tom, recebendo aqui nosso amigo Léo Maziero, diretamente de Veranópolis. Isso aí. Irmão do nosso amigo Johnny, né? Vamos deixar registrado aqui. Certeza. Que em breve virá aqui com o seu projeto que tu vai falar no terceiro bloco. Isso aí. Nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento que tu acabou de executar, falar brevemente sobre ele. Certo. Então esse aqui é o saxofone soprano, ou o pessoal também costuma dizer que é o sax reto. Então esse é o sax soprano. Tem... Vamos aprofundar um pouquinho mais. Certo. Para o pessoal de casa entender. Por que o sax soprano? Soprano. Teremos outros aí, né? Certo. Já pode ir explicando o porquê Sim. do soprano, o porquê do alto. Porque ele é classificado como soprano porque ele é agudo. Então, como se fosse uma voz aguda de uma mulher que é soprano. Então, sax soprano ou sax reto. Ele também tem uma outra design que é parecido com alto. Então, ele é um alto menorzinho. Então, ele também tem um outro desenho. E tem o sopranino, que é menor ainda. É um soprano até aqui, mais ou menos. Então, é agudo, assim, bem penetrante, assim. Mas, enfim, os mais utilizados dos saxofones são 4. O soprano... Segura aí. Meu Deus. Sax soprano. Se aquele ali é de prata, esse deve ser de ouro, né, cara? Esse aqui é o sax alto. Eu acho que é o mais conhecido, né? Mais tocado também. Esse é o sax alto. Já explica por que é alto. Alto porque é a voz contra alto, que daí não é tão agudo quanto o soprano e vai vindo pro grave. Tem o médio, agudo também, mas ele vai vindo pouquinho mais pro grave, né? Então esse é o sax alto. Eu tô perguntando pra esse cara aí, gente, porque esse cara é o mestre da partitura aí. Pois em Cider ou J, depois dá uma mostra aí pro pessoal. Ah, sim, a partitura. As partituras e tal. O cara vai falar um pouquinho das orquestras. Tá? Pode falar já sobre a orquestra. Tu participa de qual orquestra? Uma orquestra de Caxias, né? Orquestra Municipal de Sopros de Caxias. Eu até pulei a minha... quando eu aprendi e tal, a gente foi já para os instrumentos. Então, claro, só para é muita coisa, né? É muita Léo? coisa. Muita coisa. Só para voltar, então, eu comecei... E são coisas interessantíssimas. Exato. É por isso que a gente tá pulando, entendeu? Exato. Então, eu comecei lá em 98, na Orquestra de Veranópolis. Quando foi com o maestro Bebeto, e a minha primeira... Ele me deu a parte teórica. Quem foi a professora de flauta foi a Cibele Tedesco, a esposa dele. Então, ela era flautista, daí ela me ensinou. Então, foi com ela a minha primeira professora de flauta. Aí, em fevereiro de 2000, por estar fazendo 19 anos agora, nesse período, o maestro Bebeto tocava em Caxias, saxofone, e a Cibele também tocava flauta. Eles me indicaram para o maestro Fernando Berti Rodrigues, que era o maestro da época, e agora ele acabou voltando, então é o maestro atual. E eu fui fazer um teste. E aí... No dia que eu fui, na verdade não tinha tempo porque tinha uma apresentação. E aí eu fui fazer o teste e no fim eu já toquei num concerto. Então foi assim, ó, papum, sabe? Meu Deus, será que eu mereço tudo isso já agora? Tu entrar numa baita de uma orquestra com 50 músicos renomados e tudo. Fábio Schneider na batera, Fábio Alves famoso China, Fábio Alves no baixo, assim, meu Deus. Era o De Rose na guitarra? De Rose, eu ficava assim, ó,
Meu Deus, aqueles nomes que eu ouvia falar, o meu irmão falava e eu, tô aqui com os caras, o que eu tô fazendo, né? Mas enfim, acabei tocando nesse concerto, claro, não tão bem, porque enfim, eu cheguei na hora, recebi as partituras e toquei. Mas aí com o tempo, depois de 2, 3 ensaios, fui me adaptando, e aí eu fiz o teste oficial, né, com o maestro. Então, toquei uma música, fiz leitura de primeira vista, que é tu pegar uma partitura do nada, assim, que tu não conhece, e ele, papum, tá aqui, toca. Né? Teste de sonoridade, de algumas escalas. Cara, então... e como é que foi isso? Foi? Foi! Então, são coisas, assim, que nos alegra, porque foram desafios, assim, que se a gente fosse fazer hoje, a gente ia dizer, não vou fazer, eu tenho medo, e deu, né? Mas muito estudo, né, Léo? Muito estudo. E eu tinha 17 anos, né? Bah. Hoje eu tô com 35. Então foi muito bem... estudo e dedicação. Muito estudo e dedicação. Mas isso te levou para vários palcos, né? Com certeza. Pulando mais um pouquinho a história. Vamos pular mais um pouco, né? Porque tem muita bagagem, muita coisa aqui, ó. Né? Então, antes de tu executar uma música com esse instrumento aí, tu guarda esse, por favor, que deve ser de ouro, né? Então, há 19 anos eu toco na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Na Orquestra de Veranópolis eu faço umas participações também, né? Porque lá eu tenho 2 ensaios por semana em Caxias, nas segundas e quartas. E nós temos 9 encontros por mês, entre apresentações e ensaios são 9. Às vezes tem 11, às vezes tem 7, mas assim, a média é 9. Eu participo também como músico convidado, quando é necessário, em alguns concertos na Orquestra de Carlos Barbosa também, na Orquestra de Novo Hamburgo também. Nessa minha carreira, toquei em casamentos, tive outras formações, toquei em eventos. E, na verdade, a minha história é dentro da Orquestra Municipal de Caxias, que além de ser uma baita de uma orquestra, que me dá prazer de tocar, ela é um grande laboratório de música para o instrumentista de sopro, assim. Eu aprendi muito, assim, partituras dificílimas a gente teve que tocar, coisas técnicas, assim, muito rápidas, então... E além do legado, assim, muitos instrumentistas famosos vieram tocar com a gente, maestros norte-americanos, italianos, enfim. Tem um pouquinho tem algum registro disso? Temos. Então, isso tudo, cada maestro vem com a sua cultura, sua identidade musical e passa para nós, e a gente fica 2, 3 semanas ensaiando com aquele maestro. Então, assim, a gente fica com uma bagagem musical, assim, muito, muito boa, muito interessante. Além disso, a orquestra ela convida personalidades, assim, artistas, né? Ou que pode ser maestros ou cantores, instrumentistas. Então, eu até anotei aqui porque senão eu vou me esquecer, né? Então, vamos a gente já teve a oportunidade de tocar com Ivan Lins. Tem o registro disso. Tudo que tu vai falar tem o registro, né? Tem foto aí. Então... Tem foto aí só. Você que está nos acompanhando, vai vendo aí. Tá aqui, ele tá vai aqui, falando, tá aqui. aqui. Tá aqui em algum lugar. Com o Ivan Lins foi em 2007, quando a Caxias foi denominada a capital brasileira da cultura. Então foi um baita de um concerto para nós. Meu Deus, o Ivan Lins no exterior acho que o cantor, o instrumentista, né, pianista mais conhecido, assim, que tem brasileiro, né, fora do país. Guilherme Arantes também, que emplacou milhões de sucessos, né, nas novelas da Globo, enfim, né, com as músicas românticas e tal. Leila Pinheiro também, que ela ganhou o prêmio Revelação do Festival dos Festivais da Rede Globo, lá de 83, 87 também. Ela ganhou o 3º lugar, cantora Revelação. O 1º lugar foi a TT Espíndola com Escrito nas Estrelas. Foi daquela época lá. O que mais temos aqui? Zizi Posse também, nós já tocamos. Olha. Esse concerto com a Zizi Posse foi junto com a Orquestra da UX. Então eu toco na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul e tem também a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, que é a Orquestra da UX. Então são 2 excelentes orquestras, assim, maravilhosas, cada uma com o seu trabalho magnífico. Também tem a Luísa Posse também, a filha da Zizi, nós fizemos concerto com ela também.
E aí aqui tem uma série de instrumentistas, Vitor Santos, um baita trombonista, Adalto Soares, que toca trompa, Hudson Nogueira, que toca sax, é arranjador também, Vilane Cortes, que é um pianista, Jorginho do trompete, que é de Porto Alegre, um baita de um trompetista, ele participou de um programa do Jô. Renato Borghetti também, nós já fizemos um concerto com ele, sem ensaiar, foi entregue as partituras, e no dia o público não entende isso, acha que é impossível, mas aconteceu. Feita a partitura, a gente ensaiou 2-3 semanas, ele já sabe de cor e salteado as músicas que ele toca, mas enfim, a gente tocou o concerto sem ensaiar com ele. E foi um espetáculo. Então, uma orquestra bem preparada, com um baita de um músico, então dá para fazer essas coisas, essas empreitadas. Por isso que a música é uma linguagem universal, né? Exato. Tu passa uma partitura para alguém lá do Japão, da Conchinchina. E pode vir tocar. Vai vir tocar. Porque a pessoa não precisa conhecer a música, ela vai saber porque ela leu a partitura. Claro que um pouco, né? Vamos dizer que aí tá 90% da música. Claro. O músico tem que colocar, né, o seu trabalho, a sua técnica, a sua inspiração. Mas muitas vezes é bom o músico não interpretar também, porque ele tem que tocar aquilo que está escrito, aquilo que o compositor pensou e não aquilo que ele acha que é. Então tem um paradoxo, hein? É complicado. Vamos seguir aqui. Temos mais alguns nomes aí? Sim, Cíntia de los Santos, uma soprano, Cristiano Quevedo. Fizemos com o Cristiano. O Wilson Paim. Também. Delcio Tavares. Ney Lisboa. Também já fizemos concerto. Também com a orquestra de Carlos Barbosa, a gente fez com o Ney Lisboa. Karen Fernandes. Olinda Alessandrini, uma pianista de Caxias. Rafael Gubert, pessoal de Caxias. A Tita também, que canta pra caramba. Fred Mills é um trompetista norte-americano. E aqui tem os maestros. Dario Sotelo, de São Paulo. Esse pessoal aqui, Marcelo Jardim também. Mônica Jardine é o pessoal que foi maestro e fez participações na OSESP, na Orquestra de São Paulo. Roberto Farias também. Laszlo Marozzi, da Hungria, um maestro da Hungria. Giovanni Luisi, da Itália. Mark Whitlock, do White Sutter White. E Glenn Hamburger. E Shaw Smith, esse dos Estados Unidos. Então, ao longo desses 19 anos, esses maestros, esses artistas tocaram com a gente, porque a orquestra ela tem a série oficial, que é com convidados, artistas, cantores, tem a série de concertos de verão, que acontece nos parques, tem a série concertos didáticos, que é para as escolas, para os alunos conhecerem os instrumentos, saber como funciona uma orquestra, e tem a série comunitária, que a gente toca nos bairros da cidade, e a série Presença, que é, por exemplo, agora vai ter a Festa da Uva, a gente vai tocar na Festa da Uva, nessas festividades. Para você, chegou a cansar. Para você que está nos assistindo e nos acompanhando, então, tá aí um pouquinho da trajetória desse jovem talento veranense, né? Nosso grande amigo Léo Maziero. Cara, é um prazer enorme estar sabendo um pouquinho desse teu convívio com esses artistas tão famosos que a gente ouve falar e passa despercebido. É bom que você saiba que temos pessoas daqui, da serra, da terra, que acompanham esses artistas. Olha, me arrepiei em falar isso aí. E para o terceiro bloco, voltamos com um pouco mais do talento do nosso amigo Léo Maziero. Fique ligadinho. O programa no Tom já volta. Não dá para negar que a aparência conta muito na hora de causar uma boa primeira impressão. Cuide do seu visual na Barbearia do Luiz, com corte de cabelo e barba que traduzam sua personalidade e atitude. Afinal, sua aparência é o seu grande cartão de visita.
A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. De volta então para o terceiro e último bloco do programa No Tom, o nosso amigo Léo Maziero, um jovem instrumentista, né? Muito técnico, muito didático, pode-se dizer assim? Sim, isso. Muito estudioso, muito dedicado, né, cara? Como tudo, se não tem dedicação, não acontece, né? E, cara, eu gostaria de te parabenizar pela tua dedicação. Muito obrigado. E, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, cara. Tem muita história, muita coisa. Sim. Muita coisa. Tem muita coisa aqui, ó, que tu já Sim. participou. Só que antes de nós falar rapidamente disso aqui, no segundo bloco a gente falou de instrumentos aí, do sax, né? Isso. E a gente voltou para esse bloco, tu tocando o sax alto, é isso? Esse é o saxofone alto. O saxofone alto. Isso. E não falamos do outro sax. Do outro, que é o tenor. Esse é o sax tenor. Então, eu toquei antes o soprano, que é o mais agudo. Tá. O alto, que ele vem do agudo e vai meio que pro médio, pegando um pouco do grave. E esse é o tenor, que ele vem do médio grave pro grave. Depois do tenor, tem o barítono, que ele é do meu tamanho, assim, eu de pé. Ele é bem maior e daí ele é grave mesmo, gravezão. Então, esses são os 4 mais utilizados. Soprano, o alto, o tenor e o barítono, que eu não trouxe hoje ele aqui. Que ele é grandão, assim, tem que ter força para segurar ele. Dá para nós fazer um Sim, trechinho? podemos. Pode ser? Então, para você que acabou ouvindo no início desse terceiro bloco aí, o sax alto, agora vamos ouvir a diferença de timbre desse, que é o sax Tenor. 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 Olha aí. Olha aí, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá aí, grande Léo. Então, esse é o saxofone tenor. Que diferença, né, cara? E tem alguma diferença no tocar? Na verdade, eles são de afinações diferentes. O soprano, ele é um instrumento em si bemol. O alto, ele é mi bemol. E o tenor, ele é também si bemol, igual ao soprano. A digitação é igual, todos ela é igual, mas muda o tamanho da palheta, porque a gente usa uma palheta aqui, né?
Então ela é menor aqui no soprano, ela é um pouquinho maior no alto e maior ainda no tenor. Então muda bastante a embocadura. Então tu vai tocar num instrumento, tu tem que pensar, bom, eu estou tocando no soprano. É um tipo de pressão, vamos dizer assim. No alto é outro e no tenor é uma outra história. Tudo também. É técnica, não força. Exatamente. O pessoal pensa, tem que fazer uma força e tal. Não, tem que ir de boa. Senão, tu pressiona muito a palheta e ela não vai vibrar, daí não vai sair o som. São anos de estudo e dedicação, né? No caso, esse instrumento, ele é palheta... tem uma palheta simples. Já tem o oboé e o fagote, que são 2 palhetas. É um instrumento de palheta dupla. E é muito mais difícil de tocar. Então, são as peculiaridades dos instrumentos de sopro. A música é fantástica, né, cara? A diversidade, a quantidade de instrumentos que se tem, né? E as formas de se tocar. E o mais interessante de tudo, que é uma única partitura, né? Agora tu vai mostrar, né? Que eu pedi para te mostrar. Sim, vamos mostrar aí. É um conjunto de sinais que representam o som e o silêncio. A música é som e silêncio. Ou tá tocando ou não tá. Então, às vezes a gente diz pausa. Pausa não é tipo silêncio 4, 5 segundos. Pausa pode ser milésimos de segundo. Se eu fizer pam, 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 eu tive uma pausa aqui. Que eu fiz pam, pam, pam. Então, o silêncio também faz música. Isso que é incrível. Então, aqui tem uma pauta, né? A partitura, que são 5 linhas equidistantes, paralelas, que formam 4 espaços entre si, onde se escreve as notas, que são os valores positivos, que seriam as notas, os sons, e os valores negativos, que seriam as pausas. Então, a música tem que ter pausa também, para fazer a articulação das notas, dos fraseados, precisa de pausa também. Então aqui eu tenho as linhas superiores, que daí são mais agudas, as inferiores daí seriam mais graves. Resumindo, uma breve aula para você. Isso me lembrou do último do programa com o Naldo, né? Eu acho que passou a semana passada, esse programa aí. E ele fez uma tatuagem, né? E uma pauta e tal, uma partitura bem bacana com fogo. E ele nos contou o porquê que toda tatuagem tem que ter um sentido, né? Sim. Ele disse, cara, isso aqui tem tudo a ver, porque quando eu enxergava uma partitura, dá vontade de botar fogo nela. Certo. Tu entende? Só que, cara, tu imagina botar fogo numa partitura. No caso de vocês, vai lá tocar com o Borghettini e perdeu as partituras, e daí? Vai. Porque assim, numa orquestra... Por exemplo, tem uma música. Não é todo mundo vai tocar a mesma coisa. Cada naipe vai tocar uma parte. O solo vai estar nas flautas, depois vai pro trompete. E dentro de cada naipe, dentro das flautas, não tem só uma partitura, tem 3, 4. Tem as primeiras flautas, as segundas. Então as primeiras fazem um solo, as outras fazem acompanhamento, enfim. Seria impossível. Porque e depois tem a clave de Fá, Isso, dependendo do instrumento, tem clave de Sol, clave de Fá. E então, não teria graça se todo mundo estivesse tocando a mesma coisa. Todo mundo vai fazer a melodia. Não, daí ia ficar horrível, né? Então, o arranjador, né? Ele mentaliza como vai ser a música, o conjunto. E ele faz, aqui os baixos vai fazer trombones e o baixo acústico. O acompanhamento vai ser o saxofone para fazer uma cama e tal. E as flautas vão... entrar na melodia, vão sair, vão deixar o Borghetti tocar e tal. Isso é muito louco, né? Então, porque senão todo mundo vai querer fazer a melodia, daí não vai ter vez pra ninguém, né? Daí ninguém vai fazer a harmonia, ninguém vai fazer o ritmo, ninguém vai fazer o baixo, então... Muito interessante isso aí, Léo. Mas temos um tempinho ainda, né, Cider? Obrigado pela tua aula aí, né, cara? Sim. A música que eu toquei no Vocês sax... entenderam tudo, né? A música que eu toquei no sax alto é a música, vamos dizer, mais conhecida no sax alto, que é Careless Whisper, que é essa música aqui do George Michael, que se foi, né, há pouco tempo. Mas é uma música, assim, padrão para saxofone, todo mundo quer tocar, todo mundo pede. E temos tudo isso aqui, que seria... isso aqui, então, são alguns programas que eu trouxe aqui dos concertos que eu fiz com a orquestra, com as várias orquestras de Veranópolis, a de Caxias, a de Carlos Barbosa, enfim. Aqui é o de um concerto de músicas de videogame,
Aqui concerto italiano. Aqui concerto anual, que daí a gente faz um apanhado de todo o trabalho que a gente fez durante o ano. Em solo caxiense é um concerto com solistas da orquestra, que eu fiz em 2014. Tem aqui na foto aqui, vai aparecer que eu estou aí na frente tocando. Aqui concerto com a Leila Pinheiro, enfim, aqui com o Guilherme Arantes também. Tem várias... Queria dizer também que eu estudei com o Gilberto Salvanho, o Mestre Bebeto, com a Cibele Tedesco, depois fui me aprimorando, estudei com a Fabiana Magrinelli Damer, que ela está nos Estados Unidos hoje. Fiz uma aula com o Antônio Carlos Carrasqueira, que é um grande flautista brasileiro. Fiz com ele na Oficina de Música de Curitiba. Também estudei, fiz uma semana com o Pedrinho Figueiredo, que toca com o Borghetti, né? Até meu irmão fez aula com o Daniel Sá, que é o violinista do quarteto do Borghetti. Lá em Teutônia, a gente fez uma semana de aulas com eles. Além das orquestras que eu já citei, eu participei do grupo de Bossa Nova e Jazz aqui de Nova Prata, o Queijo de Cabeça, que é com o Babalu. Sim. Que na época passada era o Gabriel no baixo, o Gevago no violão. Aí depois acabou mudando a formação, entrou o Lucas Volpato também. E agora tá uma jam session, assim, todo mundo vai trocando. A Rock and Stone Band também. Eu fiz participações nos CDs da banda Avalon, do banda do meu irmão. Feeling acústico do Casca. Deve ter a gravação ali, vocês podem colocar um pedacinho. Coral Municipal de Caxias também. E da banda Pink Floyd Cover RS, que é do pessoal ali dos Frison. Cara, que legado já, hein? Por um cara tão jovem. O pessoal até me pergunta, tu fez faculdade de música? Na verdade, eu não fiz. Acabei não fazendo. As coisas da vida vão acontecendo. Sim. Embora eu tenha toda a minha vida... Mas dá tempo ainda, né? Não, dá tempo, né? Eu acabei fazendo uma outra faculdade. Eu sou formado em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela UX. Então, eu me quebrei, assim, para ir para Caxias para a faculdade e para Caxias para os ensaios. Eu acabava indo todos os dias. Né? Além da minha vida musical, eu tenho um outro lado profissional também, que eu sou servidor público municipal lá em Veranópolis. Então, daí o pessoal diz, meu Deus, sobra tempo para fazer tudo isso. Mas eu digo que hoje eu até estou mais aliviado, porque uma vez era com faculdade e tudo era bem mais complicado. É complicado, né? Um outro trabalho interessantíssimo que a gente está fazendo, começamos o ano passado, é o Enlace Trio, que é músicas para casamentos, eventos, solenidades. Então é um trio formado pela Aline Manfredi, voz mezzo-soprano, uma baita de uma cantora, de Veranópolis também. Hoje ela está morando em Caxias, mas ela é veranense. Tem o meu irmão, o Johnny Maziero, faz violão, guitarra também. E eu nos sopros, né? Flauta, sax. Tem fotos aqui que vocês vão ver aqui no vídeo. E nós temos 4 músicas que nós gravamos o ano passado no Teatro do Sesc. Com alta tá produção. Fantástico, eu já vi. Já viu? E vocês vão poder ver isso o mês que vem. Porque fica compromisso agora, tá? Sério? E o convite por Enlace Trio, mês que vem, estar aqui com a gente. Show de bola. Léo, eu tenho que parar com o nosso bate-papo aqui. Teremos muita coisa para falar, cara. Te agradeço imensamente, em particular ao meu nome, a toda a direção da Conecta Mais, tá? Por você ter vindo aqui, dado uma aula pra gente, né? O Jota disse que entendeu tudo, o Cider mais ainda, né? Espero que você, de casa, possa ter ficado mais curioso, né, com esse tipo de instrumento, porque é fantástico, né, cara? Um monte de botãozinho ali e tal. Teremos outras oportunidades. Muito obrigado, cara. Obrigado, Alex. Sucesso sempre. Muito obrigado. Tá? Parabéns pela tua dedicação mais uma vez. Imagina. Fantástico, show de bola. Que bom que a Conecta está trazendo esse espaço para a área musical, que é muito importante e que está mostrando os talentos de Nova Prata, da região. E uma coisa que eu queria dizer, o pessoal que toca
bateria, guitarra, baixo, teclado, tranquilo, continuem, mas tentem olhar os instrumentos de sopro também, que tem muito mercado, tem muita demanda e o pessoal... Então, talvez com essa entrevista aumente a procura. Com certeza. Mas, assim, tente sair do trivial. Porque se tu vai pegar... nada contra quem toca bateria, baixo, guitarra, mas vai pegar aqui na nossa região, quantos que tocam esses instrumentos? Sei lá, tu vai fazer 300 pessoas, sei lá, bateria, baixo, guitarra. E aí, instrumentos de sopro, sabe? Fica nos 20, 30, que estão na ativa, sei lá, poucos. 5, 6. E tem muita demanda nas orquestras, em eventos, então se o pessoal começar a se ligar, começar a olhar no YouTube, ver o som, como é bonito e interessante. Tá aí. Pessoal, ficou a dica do nosso amigo Léo. Mais uma vez, obrigado, sucesso sempre. E você que nos acompanha, não esqueça de acompanhar também os outros programas e toda a programação da Conecta Mais. Obrigado por estar conosco mais uma vez. O programa No Tom fica por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.